Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom começar a semana aqui no nosso café. Peço a você o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo. Comenta a tua expectativa para o jogo domingo, clássico dos milhões, como nos grandes tempos, no Maracanã, com o Vasco tendo força máxima, ou quase máxima, eu vou explicar por quê. Vambora! E a estreia do técnico Álvaro Pacheco. Será uma grande festa no Maracanã. Então, conto com você, com seu like, comentário e, claro, se inscreve no canal se você é novo. Começar aqui no nosso café com curtinhas desse fim de semana, para você que não curtiu, não viu e tal. O Vasco conquistou o título da Copa Nike Sub-15 ao bater o Palmeiras por 1-0, gol do Diego Minetti. Vasco sagrou-se campeão dessa competição, que é uma competição importante para a categoria, como é a Taça BH, Copa São Paulo, enfim, competições que são importantes para cada categoria. Parabéns à base, que a base vem forte. Aliás, falando em base, no Sub-16 da Copa Rio, o Vasco é semifinalista e vai encarar a equipe do América, o Clássico da Paz. Vasco e América no Clássico da Paz Sub-16. Volante Souza é aguardado para hoje no Rio de Janeiro para chegar de férias. Ele que está na Turquia. Falei com ele ontem, inclusive, via WhatsApp. Me disse, Fábio, tenho mais um ano de contrato. Torço muito para o Couto, ele se refere sempre assim ao Coutinho, para que ele acerte com o Vasco, é um desejo dele. Se for um desejo do Vasco, eu tento negociar minha saída daqui. Mas tem muitos volantes no Vasco, não sei se dará para eu voltar nesse momento. Mas enfim, o Souza está chegando ao Rio de Janeiro. Pela segunda rodada do Brasileiro de Futsal em Teresópolis, no sábado, o Vasco bateu o Náutico, goleou por 4-0. Gols do goleiro Daniel, Danley 2 vezes e João Loureiro. Vasco no futsal aí que tá vindo forte. Dentro do Campeonato Brasileiro, o presidente Pedrinho foi homenageado pelo torcedor. Claro, por onde passa, por toda a história que ele tem com a camisa do Vasco, não é para menos. Aliás, falei do Souza, falei do Coutinho, e vou falar da semana de preparação do Álvaro Pacheco já já. Essa foto aqui, deixa eu mostrar, bota aqui, ó, botar ela aqui. Do Coutinho com o Lianco numa festa no fim de semana no Rio de Janeiro. Aliás, não foi no Rio de Janeiro, acho que essa foto é fora do Rio de Janeiro, porque o Coutinho estava, inclusive, jogando um torneio de futebol, ou partida de futebol com o Douglas Luiz fora do Rio. Mas, enfim, onde é o menos importa. A galera ficou naquele clima, pô, o Lianco, será que tem chance e tal? Lembra que não foi no meio do ano passado ou no início desse ano, acho que foi meio do ano passado, o Vasco tinha tentado o Lianco. O Lianco, que jogou pelo São Paulo, pertence ao Southampton, tem contrato com o clube inglês até junho do ano que vem, ou seja, mais um ano. Estava emprestado ao Garafa do Catar, mas está voltando para o Southampton. Ou não. Como é que o Lianco poderia vir para o Vasco? O valor é pequeno, 3 milhões de euros. Realmente para um zagueiro de 27 anos, que nessa temporada fez 16 jogos e marcou 2 gols, tem 1,87 m, não tem tido oportunidade jogando no Southampton. Vários jogos que fiz da Premier League ou acompanhei, ele estava no banco de reservas, mas é um bom zagueiro, é um zagueiro rápido. Só que, com quem conversei do Vasco, na folha tem o Medel. Então, para que ele venha o Lianco, o Vasco entende que o Medel teria que sair. E nesse momento o Medel está sob contrato. Então, para o Lianco, que está no radar do Vasco, para que ele possa ser contratado, o Medel teria que deixar o clube. Por vontade própria? Sim. O Vasco não vai propor uma rescisão contratual, ainda tendo que pagar mais 6 meses pela frente. O empresário do Medel tem dado algumas entrevistas, algumas declarações dizendo que ele não sai do Vasco e tal. Mas da Argentina vem a notícia de que o Boca Juniors tem interesse no atleta. Vamos aguardar a próxima janela, que para o Brasil abre 10 de julho, mas antes já abre para o mercado internacional em junho, né, para saídas. Vamos aguardar se o próprio Medel não faz esse movimento. Tudo vai depender do Álvaro Pacheco, que comandou treinamento nos últimos dias, né, nos primeiros dias de Vasco da Gama para o clássico com o Flamengo, se ele vai ou não utilizar o Medel. Se o Medel perceber que também não vai ter espaço com o Álvaro Pacheco, óbvio que pelo profissionalismo dele, ele vai se sentir incomodado e vai querer deixar o clube. Principalmente se aparecer uma proposta, seja do Boca ou de qualquer outro clube. O Medel não vai querer ficar, não come e dorme no Vasco. Não é perfil do atleta, que é um atleta vitorioso, um atleta ganhador. Então tudo vai passar pelos próximos dias de trabalho com o Álvaro Pacheco. Se o Álvaro vai utilizar ou não o volante / zagueiro Medel, que não tem entregue nesta temporada a performance do ano passado.
pelo que ele entregou até agora, desculpa, até acho que o empresário dele falou, o melhor zagueiro do Vasco. Não é, não. Hoje o melhor zagueiro do Vasco chama-se Michael, na minha avaliação. Não sei a sua, aliás, opina aqui. A zaga para domingo, 3 zagueiros ou 2 zagueiros? 4 jogadores do meio campo ou 3? Vamos com 3 atacantes. Qual é o esquema que você acha o ideal para pegar o Flamengo? Eu quero ler aqui a sua opinião. Antes só de entrar na preparação, só um detalhe que tem um corte meu que está rolando no bate-papo com o Dieguinho lá no Futebolaço, em que eu falei e repito, se o Vasco tivesse apenas R$1,5 milhão, falamos hipoteticamente um valor, para pagar de salário ao Felipe Coutinho, e aí a opção, traz o Felipe Coutinho ou traz 3 titulares. Quantos titulares o Vasco precisa hoje? Um lateral direito? Um volante? Um atacante? Um meia? Você só tem R$1,5 milhão. Se fosse esse o orçamento, fizemos algo hipotético, você traz apenas um jogador? Claro que eu trago o Felipe Coutinho, mas se só tem essa condição, 1 ou 3, 3 serão muito mais úteis ao Vasco. Então não tem nada a ver, tem uns bobalhões. Você é contra o Felipe Coutinho, porra. Vai entender um pouquinho mais de língua portuguesa e interpretação, né, gente? Eu quero o Felipe Coutinho e mais 3. Mas só tem esse dinheiro. Gasto tudo num jogador só? Gasto, Felipe Coutinho e País vão resolver tudo. Aí quando correr para trás, quem marca? Quem sai pelo lado direito? Quem tem um escape? É isso que eu tô falando, pensando no time. Mas enfim, tem uns que eu não quero entender. Vamos lá. Felipe Coutinho, a negociação prossegue. Essa semana será uma semana importante. E ele vai estar no Maracanã domingo. Aliás, o Souza disse que vai com ele também para acompanhar a partida. Vai ser aquele frisson do Felipe Coutinho lá como torcedor. Só que ele ainda não entra em campo. Quem entra em campo? Paê, Verrete. É o mesmo time que venceu o Vitória na última partida. O Álvaro Pacheco vai mudar durante a semana o esquema tático. Vai colocar um 4-4-2, um 3-5-2 ou vai manter o 4-3-3. Insisto, na minha visão, o Vasco não tem 3 atacantes hoje. Ou joga Adson ou joga David, com o Verrete. Eu reforçaria o meio-campo. O Flamengo tem um meio-campo muito criativo, de muita posse de bola e de jogar muito para frente, na vertical. Gerson de la Cruz e Arrascaeta. Se o Vasco tiver Galdames e Esforça para marcar esses 3, vai sofrer. Vai sofrer. Por isso, povoar com um 5 hoje, pode ser o Hugo Moura, pode ser o Zé Gabriel, quem tiver por ali, será inteligente da parte do técnico Álvaro Pacheco, que com certeza está estudando o Flamengo e vai amanhã acompanhar o jogo com o Milionários, porque é mais um jogo em que ele pode até ir em loco, se ele quiser ir ao Maracanã para acompanhar essa partida, para observar a movimentação do Flamengo, que é um time rápido, que joga com uma referência que é o Pedro. Por isso o Michael vai ser muito importante, jogador forte em posição física pelo alto, melhor do que o Léo, que é mais rápido por baixo. João Vitor eu não tiraria do time. Talvez o 3-5-2 fosse importante. Sem a bola, você adiantar um zagueiro para virar o volante, que pode ser o próprio João Vitor. Ou você colocar um 4-4-2, que é a formação que mais me agrada. Botar um 5 para esse jogo. Talvez para o Palmeiras também, para o Cruzeiro, o próximo não. É a sequência do Vasco. É uma semana importante, uma semana de preparação para o primeiro clássico do Álvaro Pacheco comandando o Vasco da Gama. Chegou bem, chegou pesado, tamanho dele, tamanho do Vasco, para um grande jogo domingo que nós estaremos acompanhando direto do Maracanã. Um grande abraço para você, obrigado pela tua audiência ontem na nossa live, foi sensacional, live de membros e também a live que nós fizemos para falar de Thiago Alcântara, Felipe Coutinho, enfim, tudo isso e muito mais. Não viu? Corre lá e assiste. Um grande abraço e até mais tarde.